Ele se apaixonou perdidamente por uma princesa brasileira, que infelizmente faleceu antes de que eles pudessem oficializar o noivado. Ele nasceu em uma família poderosíssima, era o irmão do imperador Francisco José e também acabou se tornando imperador. Era um homem de caráter sensível que amava as artes e a botânica. Possivelmente, esse foi mais um caso de um homem bem intencionado, criativo e generoso, que realmente queria o melhor para o seu povo, mas não foi compreendido. Talvez por não ter a astúcia, frieza e ânsias de poder suficientes, características imprescindíveis para governar um império. Foi enganado, traído e abandonado, e acabou sendo fuzilado aos 34 anos, em terras distantes e longe dos seus. Mas a lenda perdurou, e muitos dizem que ele sobreviveu. E como sempre, peço que você comente o que você achou dessa história, dê um like ao vídeo se você gostar e compartilhe. E quero aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês, queridos, que me acompanham com palavras de carinho, agradecimento e incentivo, como a minha boa e querida seguidora Nayara Carvalho, que me acompanha desde o princípio. Um grande beijo para você, querida! E para todos vocês que acompanham o meu canal, o meu muito obrigada! E agora, sem mais demora, eu vou contar para vocês a incrível história de Maximiliano I, o último imperador do México. O arquiduque Fernando Maximiliano José Maria de Habsburgo-Lorena nasceu no Palácio de Schönbrunn, em Viena, em 6 de julho de 1832, sendo o segundo dos 5 filhos do arquiduque Francisco Carlos e sua esposa, a arquiduquesa Sofia. Maximiliano era sobrinho da nossa imperatriz Leopoldina, já que esta era irmã do arquiduque Francisco Carlos e, consequentemente, primo de primeiro grau do imperador Dom Pedro II do Brasil. A paternidade de Maximiliano sempre foi questionada, já que se dizia que ele era fruto do amor secreto entre a sua mãe Sofia e Napoleão II, o filho de Napoleão Bonaparte, e da arquiduquesa Maria Luísa da Áustria. Ela também era a irmã mais velha da nossa imperatriz Leopoldina. A arquiduquesa Sofia sabia muito bem desses rumores, mas ela nunca se preocupou em desmenti-los. Maximiliano recebeu uma educação típica para um varão arquiduque da época. Foi educado em várias disciplinas como filosofia, história, geografia, direito e aprendeu vários idiomas ao longo da sua vida. Além do alemão, falava francês, italiano, inglês, polonês, tcheco, espanhol, entre outros. Os seus principais hobbies eram, sem dúvida, a pintura, a poesia, o mar e a botânica. Sempre foi um menino alegre, carismático e brincalhão, diferente do seu irmão mais velho, que era mais sério e reservado. Mesmo assim, os 2 irmãos eram altamente disciplinados e cresceram juntos e se davam muito bem, apesar de que dizem que Francisco José sentia uma certa inveja de Maximiliano, pelo seu carisma e também porque era notável que Sofia, a mãe dele, sentia uma predileção por Max e chegou a dizer em algumas ocasiões que ele era o seu filho favorito. Quando Maximiliano tinha 16 anos, em 1848, houve uma revolução que obrigou o seu tio, o imperador Fernando I, a abdicar do trono. O imperador não tinha descendência e o próximo na linha de sucessão era o seu irmão, o arquiduque Francisco Carlos, que também abdicou dos seus direitos para que o seu filho, Francisco José, irmão de Maximiliano, finalmente se tornasse imperador da Áustria aos 18 anos. Desde o início, Francisco José levou o poder com muita seriedade. Maximiliano ficou impressionado com a crueldade que a rebelião foi sufocada, demonstrando assim uma personalidade conciliadora e aberta, muito diferente da do seu irmão imperial. Em outubro de 1850, foi nomeado tenente da Marinha, desempenhando muito bem a sua função. Viajou por muitos lugares a serviço da Marinha Austríaca. E foi em uma dessas viagens, no início de 1855, que ele fez uma escala em Lisboa para reencontrar-se com Maria Amélia, uma princesa brasileira. Eles já se conheciam, se encontraram pela primeira vez em uma reunião familiar.
Maximiliano tinha 6 anos e Maria Amélia tinha 7. Nessa reunião, as famílias mais ou menos deixaram apalavrado um casamento entre os dois. Naquela época, era muito comum acertar o casamento dos filhos desde criança. Nessa reunião, as duas crianças se deram muito bem. Maximiliano cresceu pensando que Maria Amélia seria sua esposa e decidiu fazer essa viagem a Lisboa para conhecê-la melhor. Chegando lá, o reencontro foi idílico, já que os dois novamente se deram muito bem. Ele passou 2 semanas lá, em companhia da ex-imperatriz Amélia e da princesa Maria Amélia. Sobre esse encontro, Maximiliano escreveu no seu diário o seguinte: a mais gentil e, sem dúvida, a mais espirituosa figura na corte portuguesa é, de longe, a imperatriz viúva Amélia, segunda esposa de Dom Pedro I. Ela vive com a sua gentil e muito adorada filha, que é uma perfeita princesa, como raramente se encontra. Naquela ocasião, enquanto os dois passeavam apaixonados, Maximiliano poderia perfeitamente ter pedido a mão da princesa em casamento, porém, haviam alguns impedimentos. Primeiro, a princesa ainda não tinha um dote fixado. Segundo, a princesa não se encontrava muito bem de saúde, o que impedia qualquer negociação de noivado. E terceiro, Maximiliano era um segundo filho. O seu irmão mais velho ainda não estava casado, e isso também impedia qualquer negociação. O seu irmão mais velho tinha que se casar primeiro. Só depois, Maximiliano poderia se casar. Com certeza, os dois fizeram planos de casamento naquele encontro, ainda que não fosse nada oficializado, e com certeza eles estavam muito apaixonados. Infelizmente, a princesa Maria Amélia, ao invés de melhorar, só foi piorando e se mudou para a Ilha da Madeira, em busca de novos ares, para melhorar a sua saúde. Mas ela acabou falecendo em fevereiro de 1853, de tuberculose. Maximiliano ficou completamente arrasado e chegou a escrever várias frases relacionadas com a morte da sua amada em seu diário. Na lua pálida, o meu amor mora. Uma menina jazia no caixão, tão pálida e maravilhosa. O meu amor estava num estreito caixão. O meu amor me apareceu de noite em um sonho. E por muitos anos, Maximiliano continuou chorando a morte da sua amada princesa Maria Amélia do Brasil. Mas o tempo foi passando e ele acabou tendo que cumprir com as suas obrigações de irmão do grande imperador da Áustria, Francisco José, que o pressionou para que se casasse. E após várias negociações, a escolhida foi a princesa Charlotte da Bélgica. Ela era a única filha do rei Leopoldo, que no início não estava de acordo com esse casamento, já que ele pretendia casar sua única filha com um primogênito, herdeiro de algum trono. Mas Charlotte ficou completamente apaixonada por aquele homem tão carismático e acabou convencendo seu pai para se casar com ele. Naquela época, Maximiliano já havia começado a construção do Castelo de Miramar, em Trieste, Itália. Um lindo castelo com um grande jardim. Mas ele acabou ficando endividado com essa obra, e o dote da sua esposa Charlotte veio a calhar para pagar as dívidas e continuar a construção do seu castelo. No dia 27 de julho de 1857, Maximiliano casou-se com a princesa Charlotte, mas não sem antes de ter ido a Portugal solicitar a bênção da mãe da princesa Maria Amélia para poder se casar. A ex-imperatriz ficou muito feliz com esse casamento. Era notável que Maximiliano continuava apaixonado pela princesa Maria Amélia. Tanto é assim que poucas semanas depois do casamento, ele resolveu fazer uma viagem de 2 semanas pela Ilha da Madeira com a sua esposa. E fez uma autêntica peregrinação por todos os lugares que a falecida princesa Maria Amélia passou. Ele visitou a casa onde ela faleceu e percorreu os mesmos lugares onde eles haviam passeado juntos. E sobre isso ele escreveu: revejo com tristeza o Vale do Machico e agradável Santa Cruz, onde 7 anos atrás vivemos tão doces momentos. 7 anos cheios de alegria e sofrimento. Há 7 anos passados eu despertava para a vida, encarando alegremente o futuro. Hoje sinto-me exausto,
pesa-me sobre os ombros o fardo de um passado amargo. Fiel à minha palavra, eu volto a procurar, sobre as ondas do oceano, um descanso, que a Europa não pode mais me dar. Porém, sinto uma melancolia profunda quando eu comparo essas duas épocas. Ele também visitou o hospital que a mãe de Maria Amélia construiu em memória da filha e doou a Nossa Senhora das Dores, uma santa, para a capela desse hospital e assumiu as despesas de 2 enfermos de tuberculose por ano. E escreveu assim no seu diário: depois de visitar o hospital que a mãe desolada fundou em memória da filha, fui mais adiante rever a casa onde aquele anjo partiu deste mundo, deixando saudades imensas. Por muito tempo fiquei em silêncio, entre pensamentos de dores e saudades, sob a sombra de uma árvore magnífica que envolve e protege a casa onde o anjo tão amargamente chorado deixou de existir. Foi aqui que morreu a única filha da imperatriz do Brasil, uma criatura perfeita que deixou este mundo imperfeito como um anjo de luz, puro, e subiu ao céu, a sua verdadeira pátria. Como podemos ver, Maximiliano não tinha nada resolvido esse amor perdido. E cabe destacar que toda essa peregrinação foi feita ao lado da sua esposa Charlotte. Não sabemos nada sobre a reação dela em relação a isso, mas Maximiliano foi mais longe ainda. Simplesmente deixou a mulher na Ilha da Madeira e foi fazer uma viagem para o Brasil, com a desculpa de recolher sementes e flores para o jardim do Castelo de Miramar. Durante essa viagem, ele conheceu a família imperial do Brasil, incluindo seu primo Dom Pedro II, ao que tanto admirava. Parece ser que essa viagem era a lua de mel que ele e Maria Amélia haviam idealizado. Ele acabou passando 3 meses no Brasil e então retornou para a Europa. O casal foi morar na corte de Viena, onde Charlotte fez uma ótima amizade com a sua sogra, a arquiduquesa Sofia, que nunca dissimulou a sua preferência por ela. Ela achava que a Charlotte era muito mais inteligente e discreta que a sua outra nora, a imperatriz Sissi. Dizem que por isso houve uma certa rivalidade e ciúmes por parte de Sissi. Por outro lado, Charlotte não gostava nem um pouco da forte cumplicidade e amizade que havia entre Maximiliano e Sissi, desde que eles se conheceram anos atrás. O rei Leopoldo, pai da Charlotte, que via que a filha não tinha nenhum cargo oficial digno, como de rainha ou governante, pressionou o imperador Francisco José a nomear Maximiliano a um cargo importante e, finalmente, ele foi nomeado vice-rei de Lombardo-Vêneto, um território que estava sob o domínio da Áustria naquele momento. E o casal se mudou para Milão e viveram nessa cidade até 1859, quando o imperador Francisco José o retirou do posto. Francisco José não gostava nem um pouco das ideias liberais de Maximiliano e pouco a pouco a Áustria foi perdendo as suas possessões na Itália. Dessa forma, o arquiduque Maximiliano decidiu retirar-se da vida pública e se mudou com a sua esposa para o seu castelo de Miramar. Com o tempo, a vida dos dois foi ficando entediada e não se sabe por que a princesa Charlotte nunca ficou grávida. Charlotte e Maximiliano sempre tiveram grandes ambições de governar um país. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, México vivia uma época difícil. Em 1861, o presidente Benito Juárez anunciou a suspensão do pagamento da dívida externa que o México tinha com o Reino Unido, França e Espanha. O país estava completamente falido e dividido entre liberais e conservadores. Sendo assim, Reino Unido, França e Espanha formaram uma aliança e enviaram uma expedição armada que chegou no porto de Veracruz em janeiro de 1862, com o objetivo de pressionar o pagamento da dívida. Houve negociações e México prometeu aos credores que pagaria a dívida externa enquanto pudesse. Espanha e Reino Unido decidiram retirar suas tropas, porém a França, governada por Napoleão III, desejava mais do que cobrar a dívida. Na verdade, Napoleão III desejava criar um império colonial na América e aproveitou a ocasião para continuar ocupando o México até que pagassem a dívida. O objetivo da França era instaurar uma monarquia no México, que pudesse utilizar para apoiar o exército confederado na Guerra de Secessão dos Estados Unidos e reduzir assim
o poder dos Estados Unidos naquela região. A França invadiu o México com milhares de soldados e, apesar de ter sofrido uma dura derrota na Batalha de Puebla, finalmente conseguiu ocupar Cidade do México em junho de 1863. Os conservadores mexicanos e a Igreja Católica estavam descontentes com o governo de Benito Juárez e eram totalmente partidários de colocar um novo regime monárquico e católico no México. E assim foi que a França, os conservadores mexicanos e a Igreja Católica chegaram num acordo e se uniram para enviar uma comissão à Europa para oferecer ao arquiduque Maximiliano o título de Imperador do México, para ele e para os seus descendentes. No princípio, essa proposta foi vista com entusiasmo pelo imperador Francisco José, irmão de Maximiliano. Ele ficaria feliz em ver o seu irmão profundamente liberal governando ao outro lado do oceano, e ao mesmo tempo, isso daria ao Império Austríaco a identidade de um império onde o sol nunca se põe. Sofia, a mãe, também se sentiu orgulhosa dessa proposta feita ao seu filho, porém também ficou desconfiada. Maximiliano também desconfiou no princípio e disse que estaria disposto a aceitar o cargo, somente se tivesse a certeza absoluta de que o povo mexicano realmente desejasse um imperador. Por outro lado, a sua esposa Charlotte adorou a proposta e ficou o tempo todo convencendo seu marido a aceitá-la. Ela pensou que finalmente havia chegado a sua grande oportunidade. Ela seria a imperatriz de um país com um grande potencial, governaria de verdade, tudo o que ela sempre sonhou. O tempo passa e Napoleão começa a pressionar. Mas agora, o seu irmão Francisco José e a sua mãe Sofia já estão tremendamente desconfiados dessa proposta, já que se conhece muito pouco sobre a situação do México, e o que se conhece é muito preocupante. Eles começaram a aconselhar Maximiliano de não aceitar essa proposta. Inclusive a imperatriz Sissi se uniu a eles, conversando com o seu cunhado para não embarcar nessa aventura perigosa. Possivelmente, essa tenha sido a única vez em que Sofia e a imperatriz Sissi estiveram totalmente de acordo e unidas por uma causa. Napoleão faz uma jogada e envia para Maximiliano um montão de cartas e provas falsas de um plebiscito que mostra que o povo realmente está desejando tê-lo como imperador no México. E aí foi que finalmente Maximiliano aceitou a proposta de Napoleão, totalmente encorajado pela sua esposa Charlotte, que já se via como uma autêntica imperatriz. O seu irmão Francisco José, muito mais realista, tentou de todas as formas convencê-lo a desistir. Inclusive disse que se ele aceitasse o Império Mexicano, teria que abdicar de todos os seus direitos ao trono austríaco. Os dois irmãos discutem muito por essa questão e finalmente Maximiliano assina o documento, abdicando de todos os seus direitos ao trono da Áustria. O povo de Trieste amava Maximiliano. Mesmo assim, no dia 14 de abril de 1864, ele abandona o seu amado castelo. Todo o povo foi ao porto para se despedir. Muitos disseram que viram um já imperador mexicano cheio de dúvidas e uma já imperatriz absolutamente radiante, embarcando na fragata Novara para o seu novo império. Maximiliano nunca mais voltaria a ver o seu querido castelo.